A gente acabou de assistir o filme do Michael Jackson. E juro, eu não tava preparada pra isso. Pra mim, ele é exatamente o que eu tava esperando, mas tá rolando aí muitos boatos na internet de que esse filme é horroroso. Mas, de qualquer forma, a gente vai descobrir hoje como é que esse filme saiu, hein? Vamos lá. Pra quem não sabe, o filme de Michael Jackson mostra toda a trajetória do cantor, desde sua infância, adolescência, até sua fase adulta, ali onde ele estoura com todos os sucessos que nós conhecemos hoje em dia. Eu tava com a expectativa até bem alta, porque eu tava acompanhando os teasers, tava acompanhando os trailers, os bastidores no Instagram, então eu tava bem empolgada. Porque eu tive uma experiência com o Michael um pouco mais tardia do que o Lucas. Sim. Eu sou velho. Eu sou... Eu tive uma experiência diferente da dele, porque eu conheci o Michael Jackson assim que ele morreu. Porque teve toda aquela questão de começar a mostrar coisas na TV aberta, porque eu não tinha acesso à TV fechada, que era MTV e coisas do tipo. Então eu conheci ele quando ele morreu, basicamente. Mas foi uma experiência, assim, fora do normal. E essa trajetória do Michael Jackson, ela abrange muitas gerações, muita gente aí que é nova de idade, né? Muita gente nova conhece Michael Jackson através de alguns clipes que passam na MTV. Hoje em dia, inclusive, passam mais no YouTube, né? A galera procura música mais no YouTube, Spotify. Então, a geração mais velha passa para a geração mais nova toda essa discografia desse incrível cantor e dançarino, né? Que é um baita dançarino. Baita artista. Baita artista. E então, pra mim, ali no cinema, a primeira sensação, a primeira impressão que eu tive do filme foi nostalgia. Porque pra minha geração, pega muito a questão nostálgica. Porque ali dentro do filme eles montaram toda a cinemática voltada para acontecimentos que passaram na TV. Então, a maioria das pessoas que tem a minha idade, eu tenho 33 anos, a maioria das pessoas que tem de 30 anos pra cima, que viram isso acontecer na TV, nos noticiários, sente aquela nostalgia, parece que tá revivendo algo que aconteceu com um ídolo seu, né? Uma pessoa que você gosta muito, então deixa algo mais íntimo ali, e esse foi o meu primeiro impacto no filme, assim, que foi maravilhoso. Fora que o ator que interpreta, o Jafar, né, que interpreta o Michael Jackson, traz uma semelhança incrível. Claro que tem toda a montagem ali da galera do design de figurino e tudo mais, só que essa aproximação do personagem principal, que seria o Michael Jackson no caso, dá essa pontuação, dá esse impacto muito grande, ainda mais pra minha geração, que deixa tudo mais bonito de se assistir, você fica impactado, você fica hipnotizado por tudo que tá acontecendo na tela. Foi maravilhoso, assim, a minha primeira impressão quando eu entrei no cinema pra assistir esse filme. Com certeza, com certeza. A minha primeira impressão foi basicamente felicidade e choque. Porque como a nossa experiência foi diferente, quando eu tive o primeiro contato ali, foi mais rápido, digamos assim, porque eu vi... Todo mundo vai lembrar disso. Quando assim que o Michael morreu, ele morreu uma semana. Na mesma semana, o SBT passou, naquele filme que passava sexta-noite, aquele filme tosquíssimo do Michael. Só que aquilo ali me gerou uma curiosidade muito grande. Tanto que muito tempo depois, eu fui descobrir que ele já vinha de um quinteto, que ele já fez sucesso na infância. Então, pra mim, não foi o impacto da infância dele ali. Nostálgico, no Isso, caso, não foi né? tão nostálgico. Mas foi bom porque, apesar de eu já ter pesquisado, ter entendido a carreira dele, foi bom visualizar isso. Porque pra mim não era algo comum, né? Porque eu tive uma experiência diferente. Sim. Dá pra entender todo esse choque de geração, que quando a gente estava assistindo no cinema, acho que você não reparou tanto, eu reparo muito ao redor, no que tá acontecendo no ambiente que eu estou, ela já não repara tanto. Então, o que eu reparei ali? Eu reparei que tinha jovenzinhos, sei lá, tinha 18, 19 anos, que riam da performance do Michael Jackson em tela, entende? Sim. Riam porque, pra eles, aquilo tudo é um grande circo, sabe? É uma grande piada que o Michael Jackson é como se fosse o Charlie Chaplin de antigamente, que muita galera ria do Charlie Chaplin, Sim, fazendo toda aquela bagunça e tal. Só que não como se fosse um artista de verdade ali no palco, tendo uma performance que é super admirável pelo impacto cultural que o personagem tem, sabe? Só que aí quando eu no mesmo ambiente, eu reparava na galera da minha geração, pra mais velha, era todo mundo
fixado os olhos, admirando toda aquela obra. E isso você tem uma diferença na geração Z para geração X, para geração Y. Tem essa diferença de cultura. O impacto cultural e nostálgico nessas pessoas, em mim, tem até diferença entre a gente. Nesse impacto cultural é fantástico de se ver e ao mesmo tempo é estranho. Pelo menos para mim é estranho, porque de um lado você tem um personagem que você admirou a vida inteira sendo zombado por uma geração mais nova que não entende todo o impacto cultural que aquele personagem tem, Sim, entende? sim. Essa é na questão de impacto cultural e emocional, essa foi o ápice. Eu tava assistindo o filme observando tudo isso, tá? Tô observando essas paradas todas, porque era interessante entender como que isso ia agir na mente da geração Z. E é algo bem, bem interessante de se pontuar. E eu digo também que eu achei um pouco engraçada a performance. Pois A é. performance dele de começo, porque, igual eu falei, eu não tive muito contato com ele fazendo shows na infância. Claro que eu conheço as músicas, mas eu não ficava consumindo aquilo Aham, como aham. E consumia ele adulto, né? sim, e é porque assim, é muito pela cultura mesmo, pelo tanto que você vê aquilo acontecendo. Na minha geração, você via muito essa galera fazendo a performance de breakdance, aí tinha Michael Jackson, aí tinha James Brown, que James Brown já Billy era, Ocean, né, o Billy Ocean. Essa galera já era um pouco já, o né, Prince, né, o também. próprio Prince, ele já era um ser mais bizarro ali, né, esteticamente bizarro. Fantasioso, né? Bem assim, bem circense, pode-se Sim, dizer sim, assim. sim, a palavra é essa. E isso acabou sendo um costume cultural, né? Hoje em dia você não tem isso. E quando surge esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa que tem uma performance mais circense, surge como um humorista, não como um artista pop e tal, tal, tal. Eu acho que o único artista pop que eu lembro que tem essa característica um pouco mais circense, pode-se dizer assim, é Glória Groove. Glória Groove tem essa característica mais circense, pode-se dizer assim, né? Mas ela já mudou a abordagem dela. Hoje em dia ela Hum, tá mais no romance, naquele entendi. pagodinho Ah, romântico. tá. Mudou, tipo, mas era muito, É muito muito circense. presente. Porque eu não acompanho, né? Mas eu lembro de uma música que eu gosto, de uma música da Glória Groove, que é aquela. Que é do circo mesmo. Do Ah, próprio é circo. o. Eu É o Extra, esqueci. né? O Aham. Extra lá. Muito boa, é uma música muito boa, que tem uma pegada muito circense envolvendo aquela música, né? E o próprio clipe mesmo é muito circense. Uhum. Então, pra mim não causa choque, não causa estranheza, porque eu venho de uma geração que viu muito isso acontecer e trata essa pessoa, essa figura como um baita de um artista que tem que o potencial está sendo mostrado para toda a nação brasileira, no nosso caso, né? Uhum. Então, isso é importante, porque a geração Z não tem isso. A geração Z, elas odeiam a questão de sair a estética natural, né? Se você não vê uma pessoa da geração Z assim, é muito difícil, praticando atos circenses, sabe? Tipo, vou gravar um clipe, faz um negócio estilo Michael Jackson, estilo Glória Groove. É muito difícil você ver isso. Tanto que a própria Glória Groove é da minha geração, Uhum. é acostumado com isso. É Então, verdade. provavelmente ela tem referências também, Michael Jackson, James Brown, essa galera aí, entendeu? Provavelmente vem uma referência desse pessoal. Então, basicamente é isso que a gente teve aí de impacto na nossa na Nosso nossa primeiro no contato com nosso o primeiro filme. contato. Então, pra você ver, em um primeiro contato a gente já Muita tem coisa. muita coisa agregada nisso aí. É maravilhoso. Sem dúvidas, uma coisa que o filme acertou muito, muito, muito mesmo foi a caracterização dos personagens. Uhum, Foi não uhum. tem outra palavra, eu sei que eu tô usando muito essa palavra, só que foi incrível, foi lindo, dá vontade, de verdade, na hora que tá começando o filme, ele dá vontade de chorar, Uhum. porque a caracterização tá muito bonita, tanto do Michael, dos irmãos, da família, dos pais, Sim, é tudo muito, tanto até a questão da estética do ambiente, né, porque tinha que demonstrar ali dos anos 80, 70, se não me engano, dos isso. anos 70, tava com toda a estética do filme, tava uma cor mais, no começo do filme você vê que tem uma cor mais amarelada, que tem um toque Lindo, mais antigo, lindo, então lindo, foi, lindo. a caracterização pra mim pegou muito, porque tem momentos do close que
Qual que O é o nome dele? Jafar? O Jafar. O Jafar, ele dá uns close nele, assim, nos começos dos clipes. De perfil, Sim, você vê o Michael. sim, sim. E isso me pegou demais, né? Eu assisti o filme inteiro sorrindo, com um sorrisão na cara, parecendo uma boa. É. O filme inteiro. Isso pra mim acertou, foi impecável, impecável. Uma outra coisa que eu achei surpreendente, e eu acho que eu não tô ficando maluco, mas eu vi algumas coisas que já me confirmaram isso, eu vou até colocar aqui na edição também, foi os caras cantando, tanto a criança quanto o Jafar, fazendo a interpretação vocal ao vivo do Michael Jackson. Cara, não tem como você escutar aquela criança cantando e falar, puta que pariu, assim, é, é você tá escutando o próprio Michael na infância ali ao vivo, só que nos anos 2026. And I wonder who's loving you. Entendeu? É o Michael criança, não é impossível você distinguir se porque eles trocam. Inclusive tem hora que o menino tá cantando ali e tal e eles trocam da voz do menino para a voz do Michael, e você não tem essa diferença. Você não escuta essa transição vocal. E isso é um impacto gigantesco pro filme, é um ganho absurdo pro filme, porque você revive memórias de pessoas da minha geração e ao mesmo tempo faz pessoas de novas gerações conhecer todo o potencial que tinha Michael Jackson na sua infância. Assim, é algo estrondoso de absurdo. Fora que os personagens que foram escolhidos, como a Emily falou, que foram escolhidos pro filme, lembram, né, muito o Michael, principalmente na infância e ali na parte mais adulta. Lembram demais, eles acertaram muito nisso aqui. E é uma coisa que eu senti falta no filme do Queen, porque eles acertaram o personagem principal, topzera. Muito bom, ficou muito legal. Só que eles erraram em muitos tons no filme do Queen, onde não erraram aqui no filme do Michael. Depois a gente vai entrar em alguns outros pontos aqui que a galera tá falando que, pô, mas não falou dos podres, a gente vai entrar nesse tema daqui pra frente. Mas eu acho que eles acertaram muito. É um filme chapa branca, sim. Eu Claro, esperava que fosse um filme chapa branca, não tem problema claro. nenhum de ser um filme chapa branca. O que me pega é roteiro e história, como é contada essa história do início ao fim e como isso me prende a atenção. É isso que eu me importo para um filme, tá? Não importa se ele não importa se ele é um filme de conceito, é um filme de conceito. Eu odeio essa palavra de filme de Ai, conceito. horrível Uma também. bosta. Horrível, eu não gosto. Eu gosto de um filme que me prende do começo ao fim, que tem uma história bem amarrada, né? Uma história bem contada. Eu achei que o filme do Michael fez isso perfeito, cara. Perfeitamente. Até porque essa questão do filme ser chapa branca, que a gente vai aprofundar mais. Só que, gente, hoje em dia, filme de artista, você só tem, se eu não me engano, tem um ou dois filmes de artista brasileiro que eu me recordo, eu não me lembro o nome, mas eu lembro dos filmes, que eles são realistas, com o que acontece, o que que aconteceu de verdade. Uhum, E outra, a família estava envolvida. Vocês acham mesmo que eles iam manchar ainda mais a imagem do Michael? uhum. O Michael já tá morto, eles já tentaram acabar com a imagem dele. Tipo, Cara, jogaram a carreira dele no lixo. no lixo. No No lixo. lixo. E a gente vai falar mais sobre isso. Só que isso pra mim não me incomodou em nada. Nada, nada, nada É mesmo. um filme, é um dos filmes, pra mim, fortemente concorre para o filme do ano, por conta de toda a profundidade que deram na cinemática do filme. É incrível, tá? Incrível. Vamos ver, né, se o Oscar vai abrir essa exceção esse ano. Vamos ver. Agora vamos falar sobre algumas cenas que chamou a nossa atenção, tanto eu quanto ela. Mas a minha visão sobre o filme, eu fui com duas visões para esse filme. Uma, simplesmente como um espectador normal da minha geração que estava indo ver um filme de um cara que eu gosto muito desde sempre. A outra visão que eu fui foi como editor. Vocês sabem que eu sou editor, ela é editora também. A editora também. Então, eu fui na minha. Quando entrou as cenas desse filme, cara, quem trabalha com edição é um prato cheio, porque que trabalho fantástico que esses caras fizeram na edição desse filme. Sim. É uma história muito bem contada, muito bem montada. Os takes são muito bem posicionados, essas câmeras, para fazer você observar. Sabe aqueles detalhes que você queria sempre ver? Pô, cara, tem o show do Michael
em Nova York, que ele faz um passo específico. Putz, se eu pudesse ver o detalhe desse passo aqui. Cara, isso aconteceu com o Moonwalking, por exemplo, que os caras fizeram toda a cena muito bem coreografada, muito bem feita. O Jafar pegou o passo estritamente ali certo, detalhado, do jeito que o Michael Sim. fazia. E a edição fez um papel de aproximar isso dos pés do Michael para você, do Michael Jafar no caso, para você ver detalhes daquilo. E cara, isso pega você muito forte, sabe? É um impacto muito forte. Porque até então você é um espectador de longe, né? Até então você tá aqui na sua tela. Naquele momento ele te coloca ao lado do Michael, ele te coloca muito mais próximo, mostrando detalhe de como ele fazia, os passos, toda a coreografia do Michael mais aproximada, mais íntima. É uma parada que é uma sacada de edição muito forte. A cena que me impactou muito, que foi essa transição aí que tá passando na sua tela agora, porque isso aí é uma jogada de mestre. Me impactou muito. Não só eu, mas muita gente ali, tipo, deu aquele. Nossa, uau, que. Cara, como que um editor pensou numa transição foda dessa? Muito boa, porque pra nossa geração, pra geração Z foi tipo, foda-se, mas pra minha geração foi muito incrível, porque a gente viu no Brasil, por exemplo, a gente viu aquele clipe do Michael no video show, por exemplo. A Uhum, música do Michael passa no video show aquele trechinho. Taratã, taratã, sim. e casando isso com a estética do clipe do Michael, sendo que não era o Michael, era o Jafar interpretando e fazendo uma parada idêntica. Idêntica, Sim. tá aí, um do lado do outro pra vocês verem. Idêntica. Não tem como a nossa geração não ser impactada com isso, cara. Não tem. Então, meu olhar de editor pra isso aqui foi tipo, caramba, esse cara aqui manja, não é à toa que ele tá fazendo, editando um filme pra Hollywoodsons, né? Incrível, incrível, Incrível. incrível, incrível, incrível. E outra cena também que arrancou os suspiros de todo mundo que estava no cinema. Claro que tem 1 milhão de cenas, tem 1 milhão de envolvimento entre os personagens ali que você fica tocado, vendo o Michael, o carinho que ele tinha pelo segurança dele, pelo produtor musical, que é um carinho assim que ele não tinha pelo próprio pai. Uhum, Tanto que ele nem chama. Os Jackson, os filhos, não chamavam o Jackson pai de pai, chamava pelo nome. uhum. Então você vê ele tendo um envolvimento de carinho mesmo com a mãe, com o produtor, com os outros ali, que também são cenas que pegam muito, porque você vê, o Michael, ele é aquele adulto com uma mente de criança, Sim, porque ele sim. não teve infância. Então Uhum. você vê ele tendo contato com as crianças no hospital, aquele contato carinhoso, Exatamente. e isso é tocante, porque ele tinha um carinho muito grande pelas crianças, né? Sim, 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 é exatamente isso. E fora que, tipo assim, essa ideia, que é outra ideia de edição muito boa, foi mostrar todo o lúdico do Michael nessa trajetória dele na infância até a vida adulta, ele no mesmo ciclo lúdico, né? Porque ele não saía do Peter Pan, não saía do Neverland, não saía daquela coisa do Terra do Nunca, de ser criança, né? De ser o Peter Pan para salvar todas as crianças do mundo no ciclo ali você vê que todo filme ele é preso nisso, né? Sim. Então essa montagem do filme focando nisso aí fica muito bom, porque aí você começa a dar uma entendida na cabeça do Michael adulto na vida real. E aí você pega esse filme, você assiste esse filme do começo ao fim e vai ver alguns vídeos do Michael, você começa a entender. Uhum, sim. Falar, caramba, então quer dizer que nesse momento a visão dele era essa, então faz todo sentido. Você começa a ver ali a vida do Michael em live action, digamos assim, Sim. na vida real, porque toda essa psique faz total sentido com todo o comportamento dele, Sim, né? Tem o sim. Michael artista e tem o Michael Criança. criança, Basicamente. o pessoal ali. Sim, até o quarto dele, o quarto que é mostrado no filme, parece um quarto de criança. É cheio de livros, de cores infantis, Uhum. de brinquedos. E então é basicamente isso. Exato, ele tem até mostra cenas no filme, tá? Com o macaco Bubbles lá, que ele comprou alguns animais para poder fazer parte para ele ter vida ao redor dele, para ele ter contatos mais íntimos, né? Ele não conseguiu ter com seres humanos
porque o pai dele impediu isso, né, da infância dele e tudo mais. Então ele começou a criar o seu próprio ambiente até o momento que ele chega isso não tem no filme, mas é o momento que ele chega pra criar Neverland ali e colocar um monte de criança lá e se divertir como uma criança, né? Pode ser que venha na parte 2, né? Claro, É. eu acredito que sim, que eles vão tocar nesse assunto, mas você já vê traços disso o tempo inteiro, que Sim. é os animais, ele fala que os animais são amigos dele, ele conversa com os animais como se fosse uma pessoa. Sim. Ele não tem relação de amizade com mais ninguém, porque todos os irmãos dele são mais velhos. Então eles estão passando por fase diferente na vida adulta. Sim. Enquanto o Michael ficou preso naquela parte ali de ser criança. Sim, nós mesmos, assim, eu, você, o meu Nós, bem de aqui, forma geral. exato, nós de forma geral, nós mesmos não somos ricos nem nada, nós temos as nossas dificuldades, assim, digamos que não temos tanta proximidade com família, você mesmo não tem tanta proximidade com a sua família, ou não vê todo dia um irmão, não tem aquele contato, pô, todo dia vamos fazer alguma coisa com o irmão. Tu imagina um cara que na infância dele foi tolhido dessa infância pelo pai e cresceu, ganhou muito dinheiro, mas cresceu sozinho. Cresceu no seu ambiente lúdico, cresceu na sua imaginação, entendeu? Então, acho que isso faz você entender o Michael Jackson de uma forma bem diferente e foi um belo trabalho do filme fazer isso, né? Eu acho que todo o potencial do filme que o filme teve para te convencer, para te mostrar um outro lado do Michael foi bem cumprido aqui. Eu acho que esse era o papel do filme, né? Tem muita gente aí vão entrando Querendo ou nas não, questões. pra tirar esse papel de vilão que deixaram Sim, nele. sim. Tirar essa máscara de vilanesca, porque, Uhum. gente, não tem. Exato, Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas exato. não tem. Não Mas tem, não deixa tem. eu Vamos voltar pra parte a parte impactante do show, que a gente acabou conversando muito. E outra coisa também, antes de eu falar dessa parte do show final, todas as músicas que tocam no filme você vai cantando junto. Isso é fato. Óbvio. Todas as músicas são conhecidas, você vai cantar junto, você vai ficar ali literalmente dançando na cadeira. Sim. Então, gente, olha essa transição dele chegando no show final do filme. Cara, me arrepiou todos os cabelos do meu corpo, da minha cabeça, tudo. Foi pra mim, meu olho encheu de lágrima na hora do show final. Foi perfeito, Lindo. a transição foi linda, o show foi lindo. E não tem como descrever, você tem que ver, literalmente. Mas dá pra ver que o Jafar, ele entregou tudo de si naquele show final. Sim. Tanto que a gente viu algumas coisas falando que esse show final não era o Jafar, era o Michael. A gente viu as coisas assim, só que a gente foi analisar as imagens e realmente era o Jafar mesmo. Mas, tipo assim, tava muito idêntico. Sim, muito idêntico. Gente, os passos era a mesma coisa de você estar vendo um show do Michael. Sim. A interpretação, tudo mesmo. Era o Michael, não tinha como. Acho que é por isso que eles estão fazendo essa associação do vídeo que a gente viu de o momento que o verdadeiro Michael aparece, mas eu acho que é justamente para falar que a essência do Michael apareceu ali. Exatamente, a essência tava ali, então faz mais sentido, com certeza. Legal. Mas muita gente tá dizendo que nem tudo funciona nesse filme, porque eles foram, né, essas pessoas que falam isso, provavelmente foram lá pra manter uma imagem ruim do Michael e jurando que iam ter nesse filme ele balançando o bebê na varanda, ou ele, sei lá, aliciando uma criança, ou algo do tipo. E sendo que tudo isso é boato, não a parte do bebê. A parte do bebê é verdade. Tem vídeo, né? Mas né? basicamente é só isso. Mas aí, na verdade, é porque tem todo um contexto medicado, já tava bem debilitado, então já não tava bem da cabeça, né? Uhum. Mas essa parte de aliciamento, de que teve criança que foi lá e denunciou ele por suposto abuso sexual, sendo que anos depois, recentemente inclusive, essas mesmas crianças, agora adultos, falaram que só disseram isso porque foram achacados pelos próprios pais para poder tirar dinheiro do Michael, entendeu? Então, assim, essas pessoas que foram assistir esse filme querendo, não, agora é um filme chapa branca, não quero, nossa, ficou uma bosta porque só fala bem do cantor. Cara, eu acho que você tem que rever, na verdade, é a sua vida, né? O que você tá buscando aí, porque se eu for assistir um filme de um cara que eu gosto, provavelmente você não gosta, eu não gostaria, né? Imagina a família, eu não gostaria de que fortalecessem a imagem de um cara que era pedófilo, sendo que não era, né?
Eram Então, só só boatos, boatos. basicamente boatos da Então, mídia, porque não reforç... tem nenhuma prova, não tem nada que tem fale, nada. isso aqui aconteceu. Porque, gente, pra uma pessoa fazer isso de acordo com o que falavam, a parte adulta da vida inteira, tem que sobrar vestígios. Nada fica escondido muito tempo. Fora que os próprios acusadores Já desmentiram, desmentiram né? isso. Tem que E ter um vestígio, tem que ter uma prova, tem que ter alguma é, coisa. E não tem nada. nada, São só nada. boatos da Só mídia. boatos. E aí, cara, e aí tu começa a ligar as coisas, porque assim, como que era boato da mídia? Simples. O que que Michael Jackson fazia na sua questão profissional, né, de business? Ele, assessorado pelos seus assessores, né, Uhum. ele comprava catálogos de cantores famosíssimos. Por exemplo, o Eminem comprava o catálogo do Beatles. Quando você é um grande empresário, você compra os catálogos desses artistas bem grandes também, você tem o poder de tocar nessa rádio ou tocar naquela rádio. Uhum. Você tem o poder de passar o clipe. Não vai passar o clipe na Sony, por exemplo. Acabou, irmão. É você que comprou a parada. Sim. Então o Michael ele começou a dar uma tolhida em uma galera que ele achava que era uma galera muito, muito ruim, entendeu? Então, o que que você acha que ia acontecer? Meu amiguinho, minha amiguinha. A única coisa que eles poderiam fazer é justamente fazer isso. Polêmicas, Polêmicas em cima burburinhos, dele. Polêmicas em cima invenções. dele. Sempre polêmicas em cima do cara. E aí, acaba que por exemplo, desculpa que eu tô falando demais. Mas, por exemplo, na minha infância, eu conheci o Michael Jackson. Olha só, eu conheci o Michael Jackson muito pelo. Ele era usado como xingamento. Se Uhum. liga só. Quando eu era do ensino fundamental, a galera queria chamar alguém de gay, de homossexual, ou de pedo, né? Eles falavam, você é o Michael Jackson. Tipo assim, usava o nome do cara. Olha o tanto que a mídia deturpava a imagem do cara. Usava o nome do cara como um xingamento para um crime sexual, por exemplo, pedo, né? Ou para dizer que você era homossexual e tal. E aí, de tanto escutar o nome do cara, eu ficava pensando, pô, mas quem é? E aí você ia atrás pra saber quem era. Uhum. Então muita gente foi introduzida às músicas dele, aos videoclipes, justamente por esse mundo nojento dessa galera que vinha com a. Ou você via uma polêmica na TV, na Globo passava demais, demais, Era demais. verdade. Você via alguma coisinha dele e acabava sendo introduzido nas músicas dele através dessas polêmicas aí. E é isso que rola até hoje em dia. Até Sim, hoje em dia tem idiotas que continuam reproduzindo esse tipo de babaquice. mas bem menos. Bem Bem menos, menos. bem Bem menos, menos. bem menos. E se você for assistir atrás de polêmica, você não vai encontrar. Tanto até a parte, claro que mostra a parte do que ele tinha o pai tinha uso com os filhos, de castigar, de ser Uhum. muito rígido. Tem. Só que mesmo assim também é um pouco leve. Porque a gente sabe que eles não vão explicitar isso muito pra não subir a faixa etária do filme. Sim, exato. É leve, mas você sente. Sim, Sente. sim. E é outra coisa, você tá querendo ir assistir um filme que a faixa etária é de 12 anos. Exato. Gente, é um filme familiar. É pra toda a família assistir. Sim, sim. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Não tem polêmicas no filme. A única coisa que eles tentam deixar mais evidente é a parte do pai com os filhos. Até porque não tem como passar pela história do Michael sem falar sobre Sem isso. falar sobre isso. Porque, querendo ou não, isso formou eles. É, De, o Michael, a personalidade a dele. personalidade, toda aquele adulto infantilizado, tudo isso foi Uhum, formado nessa parte da infância. exatamente. Então, se você for atrás de polêmica, fique na sua casa. Fique na sua. Fique na sua casa, você não vai encontrar. Continua comentando no Instagram anonimamente. Finge que você é o maior hater do Michael. Pra mim você é basicamente. um baita de um babaca. Exato. E o que tá todo mundo perguntando, muita gente tá querendo saber, a gente postou uns stories ali antes e depois do filme. Se você não segue no nosso Instagram, vou deixar aqui embaixo A pra gente vai você deixar seguir. aqui o meu e o dele Uhum. e o nosso. Então, gente, vale a pena assistir. Ele é um filme que traz muita nostalgia mesmo. Você fica emocionado, você fica o tempo todo querendo mais. Tanto que chega no final do filme e você fala: como assim o filme já Exato, acabou? exato. Como assim o filme já acabou? Vale muito a pena assistir pra mim, como fã, como alguém que conseguiu acompanhar um pouco a vida dele pós-morte, basicamente, mas Uhum. conseguiu acompanhar tudo aquilo. Pra mim é 100% 10. Vá assistir esse filme, vá com a sua mente cheia de estereotipo, deixa em casa.
Deixa em casa. Vai assistir um filme sem colocar muita... eu queria ver isso, eu queria ver aquilo. Gente, só vai assistir o filme com a mente Exato. vazia, sem expectativa para coisas ruins, basicamente. Exato. Vale a pena, pra mim, valeu muito a pena. Total. Uma dica pra quem vai assistir esse filme só vá assistir esse filme se você é fã ou se você está aberto a conhecer a discografia do cara, o lado bom do cara, do Michael Jackson. Porque, assim, se você não é fã do Michael, ou se você nunca ouviu as músicas dele, não tem interesse, não vai. Simplesmente não vai. Que é muito difícil você nunca ter escutado nenhuma música dele. Difícil, entendeu? Mas simplesmente se você vai pra procurar algo que, nossa, e vai sair reclamando que o filme é chapa branca, o filme é chapa branca e acabou, entendeu? Ponto. Isso aí é Ponto final. fato. O filme, ele é basicamente, esse filme pra mim, ele é basicamente um fanservice total. E ele serve justamente pra dar aquela reaquecida na nostalgia da galera da minha geração, da geração mais antiga que a minha, e dar um vislumbre para as novas gerações do que foi o Michael, do que o que ele já fez, né? Do que ele conseguiu produzir e vem ressoando até hoje, que é um cara fantástico. Pra mim também, filme nota 10, filme fantástico. Foi um dos melhores filmes falando sobre discografia, sobre um personagem famoso. Assisti o filme do Queen e não foi tão impactante assim. Não, porque, nem chegar aos pés. porque ia da mesma geração, basicamente. Uhum. Então, o do Michael arrebentou, assim, todas as expectativas que eu tinha sobre esse filme. Ele supriu e ainda me deu uma expectativa maior pro segundo, porque nesse finalzinho aí, foi como a Emily disse, acabou e a gente tava pensando, já, sabe? E é um filme de 2 horas e alguma coisa. Então, não te cansa, é um filme que você fica feliz, você torce, além de saber, né, o que aconteceu na vida do Michael, você torce mais ainda pela felicidade do cara. E é isso. Como um fã, eu tô aqui pra passar o meu pano pra chapa branca do filme. Eu também, meu isso. pano rosa com glitter pro Michael tá passando. E é isso. E se você não concorda comigo, foda-se. Se você não concorda, não foda-se, calma. Se você não concorda, você vai deixar aqui nos comentários. Tá bom? Calma. Respira, meu amor. Você vai deixar nos comentários aqui o que você não gostou do filme e a gente pode debater sobre isso também, sem problema nenhum. Certo? Mas com respeito, galera. Sem ficar com xingamento aqui, que senão eu vou apagar os comentários de vocês. Só pode falar foda-se também, porque eu falei foda-se. Então, só isso também, é o padrão. Então é isso. Se você gostou dessa análise, desse review, segue aqui a gente. A gente tá com o quê? 6 inscritos? 7 inscritos? A gente... É pouco? Mas eles estavam aqui no começo. Exatamente. Então a gente quer trazer você também pra nossa família. Exatamente. A gente faz alguns reacts, que vai ser interessante da gente, de vocês assistirem também, dar sua opinião. Tem reacts aí já no canal. Segue a gente no Instagram. A gente também faz gameplay. A gente também faz algumas gameplays de jogos, principalmente de terror. Basicamente porque a gente gosta de tomar sustos. Quer dizer, ele gosta de me ver tomando sustos, basicamente. Sim. Então a gente também vai ter uns jogos de terror e tal. E é basicamente isso. É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, falou. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.